sacerdote do Deus Altíssimo. O que esse personagem tem a ver com Jesus Cristo? Jesus Cristo, que nasceu para ser rei. Ele é a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá. Ele descende da tribo de Judá e do trono de Davi, por isso ele é rei. Mas como pode Jesus Cristo ser rei e sacerdote, se ele não é da tribo, da linhagem de Levi, a linhagem sacerdotal? Por isso Deus instituiu um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, do qual Jesus Cristo pertence. Muito bem-vindo a mais um capítulo do nosso episódio Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras. Querido amiga, amigo, que prazer tê-lo novamente para dar prosseguimento à nossa jornada, que é entender Jesus Cristo revelado através das Escrituras. Neste capítulo nós vamos entender a revelação de Jesus Cristo na vida e ofício de um personagem também muito interessante do Antigo Testamento, denominado de Melquisedeque. Esta história, ela está registrada em Gênesis capítulo 14, versículo 17 a 20. Melquisedeque, vamos primeiro ver o contexto, a história deste personagem chamado Melquisedeque. Melquisedeque, ele foi um personagem que apareceu uma única vez nas Sagradas Escrituras, e o contexto do qual ele apareceu fora o seguinte: houve um combinado de 5 reis contra 4 outros reis, e houve guerra entre esses reis, e Ló, sobrinho do patriarca Abraão, morava na cidade de Sodoma, e a cidade, juntamente com o seu povo e o rei de Sodoma, foi um dos que perderam a guerra, um dos 4 reis que perderam a guerra para o combinado de 5 reis, e foram levados cativos. Sodoma, Ló e todos os seus foram levados cativos, presos pelos reis vencedores. E a notícia chegou até o tio de Ló, Abrão. E Abrão, então, evidentemente, como tinha Ló como seu próprio filho, então convoca 300, a Bíblia ainda até denomina 318 homens capazes, e vai à guerra contra esses 5 reis, vence a guerra e liberta o seu sobrinho Ló. Traz os despojos da guerra, liberta o seu sobrinho Ló, e regressando desta guerra, sai ao encontro este personagem que a Bíblia denomina de Melquisedeque. Veja só como a Bíblia apresenta que Melquisedeque, veja aqui, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. O único registro na Bíblia e certamente na história, porque não encontramos mais, deste personagem é esse registro. Gênesis capítulo 14, versículo 17 a 20, e o contexto dele é esse. E por isso gera muita especulação acerca deste personagem chamado Melquisedeque. Mas nós acreditamos, nós cremos que esse Melquisedeque, ele era uma pessoa real, um habitante real da região de Canaã, na cidade de Salém. E ali ele servia como sacerdote e rei desta cidade denominada Salém, que posteriormente Davi veio a conquistá-la e denominou de Jerusalém e a consagrou ao Senhor. Então,
este Melquisedeque, certamente a Bíblia não registra a genealogia dele, não registra mais pormenores dele, justamente por causa de alguns aspectos que nós vamos considerar posteriormente, tipificando em Jesus Cristo. Mas para Adão entregar-lhe o dízimo, o seu dízimo às mãos dele, tudo indica que Abraão conhecia este personagem Melquisedeque, esse ser, esse homem Melquisedeque, conhecia, convivia e se relacionava com este Melquisedeque. E esse Melquisedeque, ele era rei e sacerdote, muito comum para aquela região de Canaã, os reis acumularem a função tanto de rei como sacerdote. Então, ele habitava a região de Canaã, era o rei da cidade de Salém e também servia como sacerdote. Veja só o que Flávio Joséfo, um historiador judeu, que viveu nos anos de 37 a 100 depois de Cristo, escreveu acerca deste Melquisedeque. Melquisedeque pertence a um sacerdócio estabelecido por Deus numa época anterior a Moisés. Ele fala que esse Melquisedeque era príncipe de Canaã e fundador e grande sacerdote de Jerusalém. Evidentemente, porque posteriormente Salém tornou-se a cidade do Deus Altíssimo, sede do governo de Davi. Bom, apesar da Bíblia dar um único registro de Melquisedeque, sobre ele nós vamos encontrar outras passagens bíblicas reportando a pessoa de Melquisedeque, mas não falando da sua história. Nós vamos encontrar em Salmos 110, versículo 4, referindo-se ao sacerdócio de Melquisedeque. Todas as outras passagens está relacionando o ofício deste Melquisedeque à pessoa de Jesus Cristo. Então, Salmos 110, versículo 4, o livro de Hebreus aí vai abordar, vai falar bastante do ofício deste Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículo 6 e versículo 10, capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, versículo 1, 10, 11, 15, 17 e 21. Nós vamos encontrar referências a esse Melquisedeque, mas reportando sobre a sua vida, sobre a sua história, é somente Gênesis capítulo 14, versículo 17 a 20. Bom, então nós entendemos quem é esse Melquisedeque, quem era esse Melquisedeque, como ele aparece na história bíblica, abençoando Abraão, e o que ele fazia. Ele era rei e sacerdote. Agora, nós vamos entender como é que esse Melquisedeque revela Jesus Cristo a todos aqueles que tinha o registro deste personagem. Sabemos que a Bíblia revela Jesus Cristo. Então, todos que estudavam a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, os judeus tinham apenas o Antigo Testamento, como é que eles poderiam receber, ver, ter a revelação do Messias que Deus enviaria a eles neste personagem? Isso é que nós iremos ver agora. Vamos analisar então. Observe, Jesus Cristo, veja só que coisa interessante. Jesus Cristo, ele nasceu para ser rei. Numa certa ocasião, quando Jesus Cristo estava sendo interrogado por Pilatos, antes de ser crucificado, Pilatos disse: então vejo que tu és rei. Jesus Cristo diz para ele: eu para isso nasci. Ou seja, Jesus Cristo nasceu com um fim específico, porque ele é a raiz de Jessé, ele é a descendência de Davi, ele é o prometido de Deus para estabelecer o cetro de Davi, o reino de Davi, de eternidade para a eternidade.
Então, ele nasceu para ser rei e todas as profecias o apresentam como rei. E por isso ele é o leão da tribo de Judá, porque Jesus Cristo, ele é da tribo de Judá e rei deveria sair da tribo de Judá, porque na promessa, nas bênçãos que Jacó proferiu a seus filhos, ali estava profetizado que o rei sairia de Judá. E Davi, ele é da tribo de Judá e Jesus Cristo da tribo de Judá. Ele nasceu para ser rei, por isso ele pertencia à tribo de Judá e a Bíblia o apresenta como leão da tribo de Judá, reportando evidentemente a sua majestade. Leão é tido como rei, o animal rei. Agora, como é que Jesus Cristo poderia ser sacerdote se a tribo que fora consagrada para ser sacerdote, para ter um ofício no templo, um ofício sagrado, deveria ser a tribo de Levi? Lá em Êxodo, no episódio da idolatria do povo de Israel, Deus então separou a tribo de Levi para o servir como sacerdote. E para ser sacerdote, deveria ser exclusivamente da tribo de Levi. Então, como Jesus Cristo pode acumular em si tanto o reinado, tanto a majestade, tanto o ofício de rei, como o ofício de sacerdote, uma vez que ele não é das duas tribos? Então, Deus, na sua onisciência, ele então instituiu um outro sacerdócio, antes inclusive do sacerdócio levítico, que é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, para que Jesus Cristo então seja sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e rei segundo o principado de Davi, o rei escolhido segundo o propósito de Deus. Jesus Cristo nasceu para ser rei. E como seria também sacerdote? Veja só o que a Bíblia nos escreve em Salmos 110, versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno. Segundo qual ordem? Segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus Cristo, Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, jurou e nunca se arrependerá, porque ele não é homem, que Jesus Cristo é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que segundo a ordem de Melquisedeque? Parte da resposta já coloquei, porque ele não poderia ser da ordem levítica, porque ele não era da tribo de Levi. Veja só o que nos escreve Hebreus capítulo 5, versículos 5 e 6. Assim também Cristo não se gloriou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, sim, a passagem, a palavra de Salmo 110, versículo 4, está sim referindo-se a Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, Jesus Cristo, ele pode sim acumular, e ele acumula na sua pessoa os dois ofícios: rei e sacerdote. Rei segundo a tribo de Judá, a linhagem de Judá; sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vejamos ainda alguns aspectos mais sobre a tipologia, a revelação de Jesus Cristo em Melquisedeque. A Bíblia diz que, veja só o que a Bíblia diz em Hebreus, que esse Melquisedeque é sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassados, sem princípio de dias, nem fim de vida. Evidentemente
como nós colocamos, nós cremos que Melquisedeque fora um homem que viveu na região de Canaã, tá? E na cidade de Salém, ele ministrou como rei e sacerdote, e era conhecido daquela região. Agora, a Bíblia não menciona a sua genealogia e nem o fim da sua vida. Isso para tipificar Jesus Cristo, que é eterno. Isso aqui vai representar a eternidade de Jesus Cristo. Cristo, sim, ele é eterno. No Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em Filipenses capítulo 2, o apóstolo São Paulo diz que ele, subexistindo na forma de Deus, ou seja, é antes de existir, subexistindo, antes de existir na forma humana, ele já existia. E como ele subsistia na forma de Deus. Vamos ler Miqueias capítulo 5 e versículo 2. Veja só que passagem interessantíssima aqui. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti te sairá o que governará Israel. Belém Efrata. Veja só. Será que essa passagem está se referindo a Davi? Não, porque o profeta Miqueias profetizou muitos anos posterior à morte de Davi. Essa profecia não está se referindo a Davi. E tu, Belém Efrata, sim, Belém é a cidade de Davi, mas também é a cidade do nosso Salvador. Ele nasceu em Belém, na manjedoura. E tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Desde quando Jesus é? Desde a eternidade. O que é eternidade? Eternidade é não ter princípio e nem fim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sim, Jesus Cristo, ele é eterno. E por isso a Bíblia não refere a genealogia e nem o fim de dias de Melquisedeque, para deixar a tipologia aí perfeita a Jesus Cristo. Melquisedeque, a Bíblia coloca que ele era um rei de justiça, de acordo com a tradução do seu nome. Salém, Melquisedeque, rei de Salém, de paz e de justiça. Jesus Cristo é o rei da justiça, porque ele comprou a justiça para nós na cruz do Calvário. Sim, Jesus Cristo, veja só, Jesus Cristo, ele ao morrer na cruz, ele perdoou todos os nossos pecados e nos tornou justificados diante de Deus. Por isso, ele é o rei da justiça. Ele promove a justiça em todos aqueles que o aceitam e o têm como Salvador. Jesus Cristo, um rei de paz. Como a própria palavra diz, Salém, rei de Salém, que significa paz. Ora, o profeta Isaías nos diz que Jesus Cristo, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Ele é o príncipe, ou seja, não existe paz sem o príncipe, sem o principal, sem o promovedor desta paz, que é Jesus Cristo. E um dia ele trará essa paz não só aos nossos corações, mas a todo o universo.
todo o mundo. Jesus Cristo, antes de ser crucificado e ressuscitado e levado aos céus, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz que Jesus Cristo nos dá não é a paz que o mundo dá, a pax romana, a paz militarizada, a paz forçada. Ele nos dá a paz interior. O que é essa paz interior? É o sossego que a minha alma tem, a minha mente, a minha consciência tem, mesmo não vivendo em uma grande fortaleza, sabendo que a qualquer momento um louco poderia invadir aqui esse estúdio e fazer qualquer atrocidade, mesmo não obstante a tudo isso, eu estou sereno, tranquilo, em paz. Por quê? Porque a minha paz, a paz que Deus nos dá, a paz que o Príncipe da Paz nos dá, a mim e você, não é uma paz exterior, mas é uma paz interior. Interior. E o sacerdote, por que Deus instituiu esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque? Porque Jesus Cristo seria desta ordem de sacerdócio, que é um sacerdócio superior à ordem levítica. Veja, as Escrituras dizem o seguinte: quem abençoa quem? O menor abençoa o maior, ou o maior abençoa o menor? Evidentemente que o maior abençoa o menor. Levi, ele é descendente de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os 12 filhos e Levi. Ou seja, Levi nem era nascido e o seu antecedente, Abraão, ele se encurvou diante de Melquisedeque e fora abençoado por Melquisedeque. Então, a ordem sacerdotal de Melquisedeque, ela é superior à ordem de Levi. Então, Jesus Cristo, ele é sacerdote superior, de uma ordem superior, mais elevada que a ordem de Levi. Vamos analisar aqui a passagem de Hebreus, capítulo 7. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha promessa. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque saiu-lhe ao encontro. Meu amigo, chegamos ao ponto da conclusão desta série, deste capítulo, aliás, que nós vamos fazer a síntese. Jesus Cristo, ele é tanto rei como ele é sacerdote. Ele nasceu para reinar, dominar. Veja só o que diz a passagem em Apocalipse: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus Cristo nasceu para reinar, para dominar. Neste momento, ele quer reinar, ele quer dominar, ele quer estar no controle de nossas vidas, nossas mentes, nossos corações, nossas emoções. Ele quer reinar sobre nós. E também neste momento, ele quer exercer o seu sacerdócio para conosco. Ele está intercedendo. Veja o que a Bíblia diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus Cristo, além de querer dominar, reinar sobre nós, sobre nossas vidas, ele quer
interceder por nós. Todas as vezes que nós sentirmos que erramos, fracassamos diante de Deus, nós nos achegamos a Ele e dizemos: Pai, perdoa-me, pequei contra Ti perante o céu, já não sou digno de ser chamado como um de seus jornaleiros. E Ele imediatamente, através da intercessão de Jesus Cristo, vai nos abraçar, se alegrar e dar uma festa, porque nós nos arrependemos e fomos perdoados através do sacrifício e a intercessão do nosso sacerdote e Rei Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém e até a próxima.